A fé não é um caminho de coisas heróicas ou de milagres alcançados, mas é acreditar no grande milagre, que é o amor incondicional de Jesus por nós. Eliamar Florência, irmã sacramentina, tem como carisma a adoração eucarística e a educação de crianças e jovens. Em sua história de fé, ela revela a todos a alegria de ser consagrada a Deus. Eu sou irmã Eliamar Florência da Silva, eu tenho 41 anos, faço parte da Congregação das Irmãs Sacramentinas, atualmente trabalho aqui na Associação Mineira de Proteção à Criança, em Belo Horizonte. Minha família foi para mim um marco pontual na questão da religiosidade, da questão da construção da espiritualidade. Então, assim, nasci numa família católica, meus pais desde pequena me levaram para a igreja, me levaram a construir nesse caminho espiritual a partir da catequese, né? Sempre fui muito assim de participar mesmo das atividades da minha comunidade, que é uma comunidade eclesial de base, no interior, né? Numa cidadezinha bem pequenininha de Minas Gerais, onde a religiosidade era o ponto forte de toda a comunidade. Então, para a gente assim, ir para a igreja era ir para uma festa. Desde criança, eu gostava muito de ir para a igreja. E uma das coisas assim que mais me entusiasmava, que mais me chamava a atenção, é a coroação à Nossa Senhora. Então a gente tinha reza o mês de maio todinho, né? E para mim assim, era como se eu tivesse realmente assim indo para um pedacinho do céu. Encontrar Maria, encontrar o rosto da mãe ali, coroar, né? Cantar aquelas canções mais simplesinhas da minha infância, né? E a comunidade paroquial, no caso lá da minha rocinha, né, se pode dizer assim, é uma comunidade que incentivava a gente a participar. Então a gente participava assim, de todo o movimento da igreja. É reflexão, é catequese, é grupo de oração, novenas. E isso ia fazendo com que a gente se apaixonasse, se sentisse assim, aquela vontade mesmo de estar inserido em uma comunidade, estar inserido nesse caminho religioso. Né? E voltava para casa, isso se tornava para mim brincadeiras. Então eu gosto sempre de dizer que as minhas brincadeiras eram todas de rezar. Né? A gente brincava muito ali, a gente celebrava, a gente revivia o que a gente celebrava na igreja. Então fiz a minha primeira Eucaristia aos 10 anos e sempre assim, fui muito mesmo assim, de estar ali presente. E a minha mãe também, ela sempre passava pra gente assim, esse sentido religioso, no sentido que tudo que a minha mãe fazia, ela sempre repetia uma ejaculatória. Né? E às vezes assim, até quando ela ia levar um chá pra gente com uma gripe, né? Minha mãe sempre dizia, Nossa Senhora vai tirar essa febre, vai tirar essa gripe de você. Então assim, ela sempre transmitia esse sentido, esse valor da presença de Deus na vida da gente. Quando às vezes acontecia alguma coisa que eu ficava triste, então na minha casa tinha um pé de goiaba, e eu me lembro que eu subia nesse pé de goiaba, e às vezes eu chorava e falava assim, ô Jesus, você não tem dó dessas lágrimas que estão saindo dos meus olhos? Era um modo simples, mas um pouco assim, de chantagem mesmo para com Jesus. Né? E eu percebia assim que Ele me aliviava, Ele me acompanhava, e isso me fazia acreditar mais, a empolgar no caminho da fé mesmo. A preparação para a Eucaristia foi aquela preparação assim, de decorar perguntas, né? Saber o que era a igreja, o que era a Eucaristia, mas aquela experiência mesmo com Jesus, ela veio depois. Eu lembro que um ponto assim, importante para mim na minha decisão foi mesmo assim, a partilha, né, das pessoas dizendo, ser irmã é bom, ser religiosa é bom, mas eu não conhecia. A gente ouvia muito a Rádio Aparecida. E na Rádio Aparecida sempre tinha alguma irmã participando dos programas. E me lembro que um dia eu estava assim, ouvindo a missa, e tinha uma irmã chamada Irmã Custódia, e ela cantava aquela música assim, segura na mão de Deus. E ali, um momento assim, eu dei um pulo e falei para minha mãe assim, mãe, eu vou ser irmã para mim cantar igual essa irmã. E para mim isso foi a inspiração do Espírito Santo.
né? Foi uma coisa assim que veio assim na minha mente, e daquele dia em diante eu comecei então a perseguir essa vocação. Eu comecei a buscar, comecei a colecionar endereços de irmãs, comecei assim a ter aquele interesse, mas não conhecia. Aí um certo dia as irmãs sacramentinas foram fazer missão na minha cidade. E ali elas deixaram um livrinho. Eu peguei esse livrinho, né, e escrevi uma cartinha. E começou então o meu apaixonamento, a minha história então de busca, de responder esse meu chamado. Depois de 2 anos e meio, eu tomei a decisão. E no ano de 1990, né, faz 27 anos, que eu iniciei o meu caminho vocacional na Congregação das Irmãs Sacramentinas. Meu pai, ele dizia assim que eu não sabia o que eu queria da vida, porque eu era uma menina de 13 anos. Então foi uma luta assim mais ou menos de 2 anos, né, que eu ficava tentando meu pai, né, dizendo para ele, eu quero ser irmã. E meu pai dizia, você não vai. Eu falava, eu quero ser irmã. Então, a partir do momento assim que eu tomei essa decisão, eu fui tendo forças, né, para conseguir dizer para minha família que era isso que eu queria. E aí, após 2 anos então de processo mesmo de busca, meu pai, um domingo de Páscoa, meu pai disse, amanhã nós vamos. Aquele sonho que eu tinha se tornar realidade, porque para mim, irmã, era alguém que sairia pelo mundo para falar de Deus e ao mesmo tempo alguém que faria caridade, não a caridade assim como a gente entende talvez, né? Mas assim, é aquela pessoa que estaria à disposição dos outros para servir. Então, a partir do momento que eu encontrei com as irmãs sacramentinas, eu percebi que ali seria o meu lugar, ali eu poderia estar concretizando esse sonho, porque o carisma nosso, né, a Eucaristia, a adoração a Jesus eucarístico e o trabalho educacional com as crianças. E como eu sempre fui muito apaixonada por criança, então eu pensei assim, aqui é meu lugar, eu vou poder falar de Deus, eu vou poder anunciar a presença de Deus para as pessoas que estão próximas de mim e vou fazer a experiência de estar então com esse Jesus, que até então não conhecia tanto. E a minha adolescência foi uma adolescência assim, de empenho, de busca mesmo, de seriedade. Né? Então eu tive esses 2 momentos na minha vida, né? Uma infância muito, digamos assim, muito vivaz, assim, no sentido muito livre, na questão de brincadeiras, de tudo, e uma adolescência muito séria. Né? Porque eu mudei o processo da minha vida, né? Entrar para o convento, assim, eu já queria fazer tudo que as irmãs faziam. Né? Então, assim, um empenho para a questão religiosa, um empenho de participar das atividades das irmãs. Eu celebrei meus 15 anos no convento, né? Terminei meu ensino fundamental no convento, né? E tudo isso, então, assim, foi de uma forma muito mais, assim, simples e muito mais, assim, religiosa do que uma forma, assim, festiva, que talvez eu teria uma festa diferente fora. O primeiro desafio, eu penso, é o estar longe da família. Quando eu entrei no convento, a gente não tinha as possibilidades de comunicação que a gente tem hoje. Então, a comunicação com os meus pais era simplesmente por carta. Então, você passava um mês todo sem receber uma notícia, né? Você não tinha esse contato, né? Você ia na casa dos seus pais uma vez por ano, né? Então, isso, eles também não tinham essa oportunidade de estar vindo. Depois, o próximo desafio é aquele, você está dentro de uma sociedade, está no meio de uma gama de jovens, né? de adolescentes como você, e você tem uma atitude diferente, você tem uma opção diferente. Então, às vezes, assim, na escola mesmo, os colegas sempre questionavam, né? Mas por que isso, por que daquilo? Né? A questão mesmo, convida você para sair, convida para ir para uma festa, e você fala assim, não, minha opção é diferente. Então, são os desafios, assim, de você realmente centrar na sua vocação e você realmente saber, assim, o que eu quero da vida, o que eu escolhi. E todo dia afirmar isso para você. Não foi ninguém que escolheu para mim, eu escolhi. E o meu caminho me leva a posturas e a decisões um pouquinho diferentes daquilo que a gente é acostumado mesmo. Eu vejo assim que as crianças, elas trazem para mim assim, a magia de Deus, sabe?
E o fato assim de eu não ter gerado biologicamente, isso não tira de mim o meu sentido de maternidade, né? Que eu me sinto assim uma mulher realizada, como qualquer outra mulher, com o poder de gerar vidas, né? E toda vez que eu estou perto de uma criança, que eu acredito no desenvolvimento dessa criança, que eu estou perto de um jovem, que eu consigo escutá-lo, eu me sinto assim ser mãe. E às vezes assim, até quando a gente puxa um pouquinho a orelha, né? Eu vejo essa responsabilidade mesmo de você estar gerando alguém, de você estar indicando o caminho do mundo para eles, de você estar dizendo para eles assim, mais do que gerar alguém, o especial, o importante é você gerar almas para Cristo e gerar valores, né? Que a nossa sociedade hoje talvez falta isso, pessoas que transmitam valores que levam a quê? A opções de vida, a ter mais esperança, a ter coragem de dizer sim e de dizer não perante aos desafios. Hoje, né, após 27 anos, eu sou uma pessoa realizada, uma pessoa feliz, né, e que tudo o que eu desejei na minha vida eu tenho. Sabe, assim, fazer essa experiência assim, de ser mulher e de ser consagrada hoje é dizer para mim mesmo assim, que valeu a pena, e que está valendo a pena e que vai valer a pena. Né? Por quê? Porque aqui eu encontro forças para me realizar, eu encontro alegria para me viver e eu encontro um espaço para estar com Deus e estar com as pessoas. Isso para mim é o tudo. A minha felicidade está aí, estar com Deus e estar com o outro, no momento que Ele precisa e do jeito que Ele precisa. Se você tem uma linda história de fé, envie um e-mail para nós no minhahistoriadefé@tvhorizonte.com.br. Eu agradeço a sua companhia e até o próximo programa.